Se o futuro do cinema blockbuster são live actions de animações da Disney com a Gal Gadot, é melhor deixar o cinema morrer de uma vez. Que atriz horrível que é a Gal Gadot, mas ela passa longe de ser o único. Talvez o principal ela seja, mas ela passa longe de ser o único problema desse live action de A Branca de Neve, que é muito, muito ruim. É um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, sem sombra de dúvidas, um daqueles filmes em que absolutamente nada funciona, e eu vou falar um pouco sobre isso nesse vídeo, vou fazer uma crítica desse filme, e eu bato nessa tecla aqui inicialmente, por mais que seja óbvio, já que é uma crítica do filme, justamente porque esse é o tipo de filme, como quase todos os live actions de animações da Disney, que parece que a crítica em si, ela nem importa o assistir ao filme, já que há uma guerra a respeito desse filme, como aconteceu com tantos outros, antes do filme chegar a público. Então, nesse caso, teve, obviamente, aquelas questões de produção, né, que o Peter Dinklage reclamou, e aí os anões não podiam ser mais anões, aí vieram pessoas de todas as estaturas, aí reclamaram também, os fãs reclamaram que ficou bem estranho mesmo, aí eles voltaram na ideia dos anões, mas tudo em computação gráfica, que é um dos problemas aqui do filme, né, um grande desastre a escolha aqui desses anões todos em CGI, que fica realmente muito ruim, mas o problema aqui vai muito além, né? É aquela ideia de que a galera nas redes sociais fica falando que a Rachel Zegler não pode ser a Branca de Neve, ela não tem carisma, ela não é branca como a Branca de Neve, essas coisas absurdas, ao mesmo tempo que do outro lado tem que se defender o filme a qualquer custo, e se você não gosta desse filme é porque você é preconceituoso. E sempre acontece esse tipo de coisa com esse tipo de filme, e a maioria das pessoas que está falando não assistiu ao filme. Vamos debater então o filme em si, porque aqui não precisa de nenhuma dessas questões anteriores ao filme. O filme ele fala por si só e é um filme, como eu disse, realmente muito ruim. Mas não debater só esse filme, mas todo esse problema, toda essa cadeia que se constrói do live action de animação. E eu começo até por aí. Mas antes de mais nada, se você gosta dos meus vídeos, se você assiste aos meus vídeos e ainda não é inscrito, se inscreva e deixa um like se você gostar do vídeo. Se não gostar também pode deixar dislike, pode comentar. Peço que comente com educação sempre pra gente poder bater um papo, trocar uma ideia, por mais que eu esteja um pouco mais revoltado do que o comum nesse vídeo aqui. E também deixe no primeiro comentário fixado as minhas outras redes sociais, meus outros projetos. E se você gostar do vídeo, você tem a opção de hypar pelo celular para ele chegar a mais pessoas também. Bom, como sempre, a Disney é quem lucra com tudo isso, né? Até essas discussões que eu disse na internet, a Disney, ela incentiva esse tipo de discussão, esse tipo de polarização, justamente porque isso cria-se uma espécie de marketing para o filme e as pessoas acabam nem percebendo isso. A Disney, ela quer mesmo que esses filmes cheguem e ela continua ganhando dinheiro e as pessoas continuam indo assistir a esses live actions de animação. O que pra mim, o problema já começa aí. Não que não deva existir um live action de animação, não que o remake em si ele seja um problema ou a mudança de formato seja um problema. Você pode fazer, e tem ótimos remakes, há bons live actions de animação na história do cinema. Só que a partir do momento que você vai fazer um live action de animação, ou se você vai fazer um remake, você vai dar uma personalidade, você tem que criar algo de novo a partir daquele material que já existe. Não é o que a Disney faz. A Disney ela vai simplesmente meio que replicar a animação, ou praticamente replicar com uma ou outra mudançazinha para levar para o live action, justamente pela própria nostalgia, apenas pela nostalgia. Então é uma ideia que para mim não entra na minha cabeça de que você precisa de um live action, de uma animação para contar a mesma história, com os mesmos quadros, muitas vezes, com o mesmo tudo. Isso para mim é só você desqualificar, desconsiderar a animação, como se a animação fosse uma arte menor e ela por si só não bastasse. Você precisa fazer um mesmo filme com atores reais e repleto de CGI, ou seja, repleto de animação em volta do mesmo jeito, porque só a animação não basta. Você precisa de pessoas reais. E essa ideia de que só importa o que for real, só importa o que for com pessoas, é o que essa indústria ela tenta fazer e ela consegue colocar na cabeça das pessoas que não se pode assistir a animação, ela é uma arte menor, você precisa do live action, e com isso a indústria e a Disney principalmente lucra dobrado. Ninguém pedia esses live actions de animação, ninguém falava, nossa, tem que ter uma Branca de Neve.
em live action, eu não consigo viver só com animação. Uma das melhores animações já feitas, inclusive, uma das melhores animações da Disney. Eu gosto bastante da animação original. Ninguém falava isso, mas aí a Disney coloca na cabeça de todo mundo a partir do momento que ela começa a criar essas animações em live action, batendo quadros com quadros, contando mais ou menos, quase sempre a mesma história e pegando simplesmente na nostalgia. As pessoas, elas não falam, nossa, esse filme ele é muito bom, esse live action ele é muito bom por causa disso, disso, daquilo. É quase sempre, nossa, ele é muito bom porque ele é igual à animação. Se ele é igual à animação, por que a gente não pode se contentar só com a animação? Mas aqui é ainda pior com Branca de Neve. Eu acho que é o pior de todos os live actions que a Disney fez até agora. É um filme que ele não tem personalidade em absolutamente nada e as escolhas elas são muito ruins. Aqui eu falo da Disney como um problema maior, como esse problema mesmo de um estúdio que comanda tudo, com um estúdio que não permite muitas vezes que seus diretores, que seus atores, que ninguém ali na produção tenha muita liberdade. Mas aqui a gente tem que falar do nome do Mark Webber também, que é o diretor desse filme, que é uma direção muito ruim, porque tem coisas aqui que são problemas básicos de direção, problemas de encenação, problemas de coreografia. É um musical aqui que todos os números musicais são tenebrosos, e são tenebrosos não só pelas músicas ou coisas do tipo, né? A Rachel Zegler, por exemplo, ela até canta bem. Não, ele não sabe encenar, ele não sabe coreografar aqui. Tem muitos momentos que os personagens em tela ficam um na frente do outro e a gente não vê praticamente nenhum. Não tem aquele lance do musical que esse filme tenta replicar, de que a gente vê que o Wicked, por exemplo, recentemente faz bem isso, de coreografar com muitas pessoas em um espaço mais aberto e a gente vê todos aqueles corpos se complementam, criam formas muitas vezes. Aqui não, aqui são esses números musicais super picotados, parece que até apressados em algum sentido, que ele não sabe realmente encenar esses números e ele não consegue fazer aquela ideia básica de posicionar os atores em cena, posicionar os atores frente à câmera para que todos esses atores apareçam ou criem um conjunto. Não, muitas vezes esses atores estão se sobrepondo e a gente não está vendo nada em tela. Então, para um filme que é um musical, o erro mais básico aqui, o erro mais inicial, é justamente o Mark Webber, ele não consegue encenar números musicais. É um negócio assim que realmente eu não acreditava enquanto eu assistia o filme. Eu não acreditava enquanto eu assistia a esse filme. Mas para além disso, nada basicamente funciona aqui, né? Todo filme ele vai ser muito corrido, por mais que seja um filme ali de 1h40, 1h40 mais ou menos, se a gente tirar os créditos, tudo é muito corrido, não há tempo para nenhuma das relações, não há nenhuma química entre nenhuma das relações. Os anões mesmo aqui, eles não têm, e fica muito difícil para Rachel Zegler, é muito difícil culpar ela por alguma coisa. Eu acho que ela até faz um bom trabalho, pelo menos ela se esforça, mas ela tá falando com fundo verde basicamente grande parte do filme. Os anões, eles ficam nesse lugar muito estranho, né, deles serem essa computação gráfica, essa computação digital que tenta parecer real, mas claramente não é real e não tem muitas das características reais, mas não é algo também completamente lúdico. Inclusive o filme ele faz melhor quando ele vai para um lado mais lúdico, quando ele vai para o lado de usar um pouco mais de cores, o que falta no cinema blockbuster atual. Tem alguns momentos que ele se usa bem das cores, principalmente quando envolve ali onde está a casa dos anões, aquele lugar escondido, quase como se fosse aquele lugar mágico. Então até inicialmente quando os anões aparecem, até dá para relevar, né? Dá para ver eles como esses seres que duram muitos e muitos anos, esses seres quase mágicos, místicos. Mas quando ele tenta construir toda a lógica dos anões interagindo com todos os outros seres humanos, com todos os outros atores aqui, é algo realmente assim asqueroso, dói na vista mesmo. Justamente porque eles não são lúdicos o suficiente, mas não têm o acabamento suficiente para eles parecerem anões reais. E ainda pior, né? Porque tem anões interpretados por atores mesmo. Então, assim, é um monte de escolha que não faz muito sentido, que aí sim, parte do estúdio mais uma vez. A Disney, ela é sempre assim, Star Wars a gente viu muito isso, né? Ah, eu vou ter esse direcionamento, aí os fãs criticam. Ah, não, eu vou tomar outro direcionamento, aí os fãs criticam. Ah, não, vou tentar voltar para esse direcionamento. Aqui é basicamente isso, a Branca de Neve, né? Eles têm uma ideia. Ah, aquela ideia não pode. Ah, os fãs reclamaram. Ah, então vamos voltar para outro lugar. E aí resolve tudo em computação gráfica na pós-produção e fica realmente um negócio muito ruim. É uma pena, porque, como eu disse, tem momentos que o filme até é visualmente um pouco mais interessante quando ele se usa mais essas cores, mas no geral é basicamente computação gráfica, uma computação gráfica que a cada ano que passa parece que a computação gráfica dos filmes da Disney
pioram, né? O que tem muito a ver com a questão da produção, com esses artistas cada vez mais sobrecarregados, trabalhando mais horas para ter que entregar produtos mais rápidos, recebendo menos de salário, ou muitas vezes essa substituição, inclusive, por inteligência artificial em muitos casos. Aqui esse filme parece isso, parece um fanfilme, né? Daqueles fanfilmes bem amadores mesmo, reproduzido em inteligência artificial. Esse filme parece isso, visualmente e até em ideias, em história, em desenvolvimento, que praticamente inexiste. Esse filme parece feito por inteligência artificial, enquanto todo o restante parece pessoas mais amadoras que não têm muita noção de como fazer cinema. É um filme basicamente amador, e aqui o pior de tudo, como eu disse, é a atuação da Gal Gadot. A Gal Gadot, ela aqui como essa rainha má, é uma das coisas mais tenebrosas, é uma das piores atuações que eu vi na minha vida. Ela não consegue reagir, basicamente, ela não consegue se expressar, e quando ela tenta atuar, fica muito evidente que ela está atuando de uma forma extremamente ridícula. Não é nem a caricatura aqui em si, é até difícil de explicar. O que a Gal Gadot faz nesse filme realmente é algo que precisa ser estudado, uma das piores atuações que eu já vi na minha vida. É realmente muito, muito ruim. Assim, basicamente nada funciona. A relação também, que deveria ser a relação chave entre a Branca de Neve e o Príncipe Encantado, é jogado de qualquer forma. E até onde o filme ele tenta criar alguns artifícios, alguns dispositivozinhos para falar, olha, eu tô reatualizando alguma coisa ainda, Branca de Neve, só que no final não reatualiza basicamente nada e entra mais uma vez nesse lugar, né? Por que fazer esses live actions? A ideia da reatualização, que é algo que a Disney vende, né? Olha, agora a gente vai ter uma ideia maior de representatividade, esse tipo de coisa, sempre se transforma em uma grande balela. Até porque no fim das contas é o mesmo filme, e é um filme que, mais uma vez, como praticamente todos os filmes de princesa, que podiam até funcionar melhor essa lógica na época, mas se você está querendo reatualizar essa dinâmica e querer parecer certo em algum sentido, continua sendo os mesmos filmes que valorizam a monarquia aqui, né? Aqui a gente tem a rainha má, a princesa que vai virar a rainha boa, mas no final do dia o filme ele tá valorizando a ideia de uma monarquia, de um castelo, de um povo submisso a um soberano. Isso não muda e o filme nem percebe isso, basicamente, né? Então é tudo muito ruim, é muito difícil falar sobre esse filme de Branca de Neve, porque nada funciona. Cada quadro parece mal escolhido. É um filme mal decupado, um filme mal montado, um filme mal atuado, um filme mal dirigido, um filme com efeitos realmente muito ruins. Não tem ideia, não tem fotografia, não tem nada. Esse filme aqui é um grande desastre, Branca de Neve. Esse live action era o que podia se esperar desse filme, né? Eu já não espero nada de nenhum live action de animação da Disney, porque a maioria, como eu disse, nem deveria existir. Mas esse daqui ele consegue ser pior do que os outros, né? E era de se esperar. Era de se esperar um filme com a Gal Gadot em pleno 2025. Era de se esperar com todas as questões de produção que já estavam sendo divulgadas antes. Os trailers já tinham saído, eram tudo muito ruim. Horrível, horrível. Branca de Neve é horrível, não quero mais falar desse filme, chega. Chega por hoje. Então por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Passa no primeiro comentário fixado para ver as minhas outras redes sociais, meus outros projetos. Dá um hypar se você gostou do vídeo. Aqui é mais um desabafo do que uma crítica, até, porque esse filme é tenebroso. É tenebroso. Branca de Neve é tenebroso. Por hoje é isso e corta.